Eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Se você hoje vive com a sensação de que o seu corpo está sempre em alerta, como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento, mesmo quando está tudo aparentemente bem, essa aula é para você. Talvez você já acorde cansada, talvez o seu corpo esteja sempre tenso, talvez a sua mente nunca desliga, ou talvez você viva com aquele medo constante de passar mal, de perder o controle ou de algo dar errado. E muitas vezes nem existe um motivo claro para isso, mas mesmo assim o seu corpo não relaxa. Muitas mulheres que chegam até mim descrevem exatamente a mesma sensação. É como se estivessem vivendo em modo vigilância o tempo todo. O corpo está sempre preparado para reagir. O coração acelera do nada, o peito fica apertado, a respiração muda, a mente começa a imaginar inúmeros cenários e todos ruins. E mesmo nos dias em que nada acontece, aquela sensação de alerta, ela continua ali. É como se o corpo estivesse sempre esperando algum perigo, alguma coisa acontecer. E isso cansa, cansa muito. Porque viver assim, eu sei que é como nunca conseguir de fato desligar. Mas aqui vem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Se você hoje vive assim, isso não significa que você é fraca, que você perdeu o controle, não significa que tem algo de errado com você. Na verdade, na maioria das vezes, o que de fato está acontecendo é que o seu corpo aprendeu a viver em estado de alerta. Ele está tentando te proteger, mesmo quando não existe um perigo real ali acontecendo. Então, antes de qualquer coisa, tire esse peso de culpa das suas costas. Seu corpo não está quebrado. Ele só aprendeu um padrão de proteção muito intenso. Para entender isso melhor, nós precisamos falar rapidamente sobre o sistema nervoso. O nosso corpo tem um sistema de proteção muito inteligente. Esse sistema foi criado para nos ajudar a sobreviver. Então, quando existe um perigo, o corpo entra em um estado chamado modo sobrevivência. Nesse estado, o coração acelera, os músculos ficam tensos, a mente fica em alerta e o corpo se prepara para reagir. Isso é saudável quando existe um perigo real. O problema começa quando o seu corpo aprende a viver assim o tempo todo. E muitas vezes esse aprendizado ele começa lá atrás, às vezes até mesmo na sua infância, com experiências de medo, momentos de insegurança, situações em que o seu corpo precisou ficar muito atento para se proteger. Só que com o tempo, o sistema nervoso ele pode acabar entendendo que é mais seguro viver em alerta do que viver na calma. E aí, o seu corpo ele continua ativando esse modo, mesmo quando a vida já não exige mais essa proteção. E é por isso que muitas pessoas falam que, nossa, Ruth, a minha vida tá até tranquila, mas o meu corpo, ele continua em alerta. Eu fico do nada em alerta. Eu fico, ou às vezes tem pessoas que falam que fica 24 horas em alerta. E aqui vem uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse processo. Se o seu corpo aprendeu a viver assim, ele também pode aprender algo novo. O nosso sistema nervoso, ele não é fixo. Da mesma forma que ele aprendeu esse alerta, ele pode reaprender a segurança, ele pode sair do modo sobrevivência e voltar a experimentar algo que muitas pessoas com ansiedade sentem falta há muito tempo, que é a sensação de estar segura dentro do próprio corpo. E isso não acontece com força de vontade, nem tentando controlar os pensamentos o tempo todo. Isso acontece através de um processo de reeducação do corpo
e do sistema nervoso. Foi exatamente para isso que eu criei o método Corpo Seguro, um caminho para ajudar o seu corpo a sair desse estado de alerta constante e voltar para a calma. Esse processo acontece em 3 principais etapas. Primeiro, a gente aprende a estabilizar o corpo. Isso significa ajudar o seu sistema nervoso a reduzir o estado de alerta e começar a experimentar momentos de segurança novamente. Depois, na segunda etapa, a gente começa a entender e trabalhar as raízes da ansiedade. Porque muitas vezes existem medos antigos, padrões emocionais ou experiências que ensinaram o seu corpo a viver em vigilância. E por fim, a gente começa a construir uma nova relação com o próprio corpo e com a vida, onde a segurança deixa de ser algo raro e passa a ser algo que você aprende a sustentar no seu dia a dia. Esse caminho não é sobre eliminar emoções, é sobre ensinar o corpo que ele não precisa mais viver em modo alerta o tempo todo. Se enquanto você ouviu essa aula, em algum momento você se identificou ou pensou, é exatamente assim que eu me sinto, então talvez seja o momento de você começar esse processo com mais profundidade. Aqui embaixo, nesse botão, você encontra o acesso ao método Corpo Seguro. Lá dentro, eu mesma pessoalmente te guio passo a passo nesse caminho de reconexão com o seu corpo e com a sensação de segurança. Sem fórmulas mágicas, tá? Sem promessas irreais, mas com um processo claro, humano e principalmente possível. Porque viver em alerta o tempo todo não precisa mais ser a sua realidade para sempre. O seu corpo pode aprender a se sentir seguro novamente. Se você sentir que esse é o seu momento, clica no botão que está aqui embaixo e vamos juntas!